Thunderbolts é um novo filme da Marvel dirigido pelo Jack Schreier que chega aos cinemas agora no dia 1º de maio, com um elenco contando com a Florence Pugh, David Harbour, Louis Pullman, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell e Hannah John Kamen. O filme tem 2 horas de duração e conta com 2 cenas pós-créditos. Esse é o segundo de 3 projetos da Marvel em 2025, começando com Capitão América Admirável Mundo Novo, que é um filme do Hulk que tem vergonha de ser o que ele deveria ser, e agora a gente tem Thunderbolts e depois a gente vai ter Quarteto Fantástico. E honestamente, olhando para o que eles entregaram aqui, é bem possível que esse seja não só o melhor filme da Marvel esse ano, mas também o melhor filme de super-herói que a gente vai receber agora em 2025. Em Thunderbolts a gente vai acompanhar um grupo de renegados com um passado muito conturbado, na Yelena, que é a irmã da Viúva Negra, o pai dela, que é o Guardião Vermelho, o Bucky Barnes, o Capitão América da Shopee que a gente teve ali, Taskmaster, a Fantasma, basicamente a série C aí da Marvel, se juntando para enfrentar um desafio muito maior do que eles são capazes de enfrentar sozinhos ou em equipe mesmo. Com leves conexões ao MCU, principalmente quando a gente fala sobre Falcão, Soldado Invernal, o novo Capitão América, a gente vai acompanhar a história da Valentina sendo investigada pelo governo americano por estar criando uma nova super arma em forma de pesquisa em seres humanos. E a Yelena, então, ela é responsabilizada por apagar quase qualquer traço de que isso existiu para salvar a pele da Valentina. E então a gente vai descobrir que todas essas outras pessoas do grupo também trabalharam para ela em algum momento executando missões e estão ali meio que para se autodestruir de certa forma e se apagarem como também outras provas do que ela vinha fazendo ilegalmente. No meio dessa missão para apagar todas as provas, eles descobrem que um dos projetos dela, dessa pesquisa, finalmente deu certo e criou algo extremamente poderoso, tão poderoso que só os Vingadores poderiam utilizar, e aí esse grupo se vê na posição de última esperança da humanidade, já que os Vingadores não estão presentes. Thunderbolts é um filme de ação com aventura da Marvel, com cenas excelentes de ação, sim, mas o que impressiona aqui em Thunderbolts é a carga emocional que esse filme carrega. Eu não acho que é exagero dizer que esse é um dos filmes mais criativos, corajosos e autênticos que a gente viu dentro da Marvel em muitos e muitos anos. Thunderbolts é um filme que assume todas as consequências do que ocorreu dentro do CM, mas principalmente decide olhar para dentro, decide olhar para esses personagens e para as consequências de uma vida de que eles talvez não tenham tanto orgulho de ter vivido de certa forma. Thunderbolts é um filme que vai falar muito sobre redenção e vai olhar para dentro desse personagem, é um filme bem introspectivo que vai abordar todas as consequências dessa vida vivida por eles, que é no mínimo moralmente ambígua, mas na verdade é muito mais moralmente questionável e quase anti-heróica de certa forma. Cada uma das pessoas nesse grupo tá buscando um motivo para viver, um propósito, a felicidade, algo que faça a vida ter sentido de novo. Todos eles estão lidando com uma tristeza profunda, regada de arrependimento e remorso que parece congelar eles no tempo e deixar eles incapazes de seguir em frente com as próprias vidas. Seja por um sonho que eles mesmos destruíram, como no caso desse novo Capitão América, seja sobre um passado que eles não conseguem apagar, no caso do Bucky, seja pela destruição de um núcleo familiar, que é o que acontece com a Yelena e com o Guardião Vermelho, ou seja por uma depressão. Algo tá ali impedindo eles de seguir em frente. A saúde mental em forma de depressão, bipolaridade, borderline, transtorno pós-traumático é sim o grande protagonista desse filme aqui, o que é surpreendente para um filme da Marvel, mas é muito interessante como eles conseguem abordar temas tão sérios e tão complexos num envelope de blockbuster que é extremamente palatável. E obviamente, além disso, eles conseguem introduzir personagens extremamente interessantes, como é o caso do Sentinela, que é sim um dos personagens mais fortes que a gente tem dentro do universo Marvel. No fim, Thunderbolts consegue harmonizar tudo isso de forma extremamente orgânica, mas ele é um filme sobre amigos, sobre família, sobre comunidade, sobre empatia, que demonstra pra gente a importância de ter pessoas nos quais nos apoiarmos, mas ao mesmo tempo motivos pelo quais vivermos. Obviamente, ele também mostra pra gente que existem certos problemas que não podem ser resolvidos sozinhos e que talvez não tenham que ser resolvidos sozinhos. E mesmo quando nós não somos as pessoas certas para fazer um trabalho,
que a gente tem a capacidade de conseguir fazer coisas extraordinárias caso tenhamos pessoas que acreditam junto com a gente nesses novos sonhos. Esse é um filme que tem um coração gigantesco e ele é surpreendentemente emocionante e ele convida você a ter empatia consigo mesmo e com o próximo, a aprender a perdoar a si mesmo e ao próximo para que você possa criar um novo futuro independente de qual tenha sido o seu passado. Mesmo com várias cenas que prestam tributo a diversos outros filmes da Marvel, como por exemplo a cena de Nova York, que a gente tem uma batalha muito similar aqui, até diversos outros momentos muito orgânicos que estão dentro de Thunderbolts, que começam a responder diversas dúvidas dentro desse universo que há muito não eram respondidas, como por exemplo, quem é a Valentina, quem comprou a Torre dos Vingadores, como tudo isso se conecta com o Doomsday, quem são os novos grupos que vão fazer os combates acontecerem daqui pra frente, qual é a conexão de tudo isso com Guerras Secretas. Thunderbolts acaba abraçando e respondendo isso tudo com muito carinho, mas ele é especial por outro motivo. Thunderbolts não parece que tá recriando o que tá acontecendo com a Marvel, na verdade ele parece um retorno ao início. São filmes independentes focados nos seus personagens, numa mensagem e num tema central, sem necessariamente ter que ficar se apoiando em fanservice, em easter egg, em o que vem por aí, ou numa cena pós-crédito, ou no universo inteiro como um todo. Ele simplesmente se sustenta por si só, por demonstrar um interesse gigantesco por esses personagens e não ficar te prometendo, fica aqui porque vai vir coisa melhor no futuro. Não, a coisa melhor é o que você está assistindo agora. É muito revigorante ver esse filme porque eu acho que ele se destaca de outros filmes da Marvel em diversos outros aspectos. Esse é um filme que tem um propósito de ser, que tem um tema, tem uma mensagem, tem um coração, e apesar de ser um no meio de 35 filmes desse universo quase, ele se recusa a ser simplesmente mais um. O elenco todo de Thunderbolts está fantástico e todos eles têm uma química muito boa, principalmente porque o roteiro e os diálogos conseguem transitar entre esse peso e essa carga emocional e um humor extremamente pontual e bem colocado que poucas vezes a gente viu aqui dentro desse universo. Mas a grande realidade é que esse é sim um filme da Florence Pugh, desde a cena de abertura que ela decidiu gravar por si mesma enquanto ela pula de um prédio e tá ali caindo de paraquedas, até todo esse peso e essa construção emocional fica ao redor dela, da relação dela com o pai dela, da destruição do núcleo familiar com a ausência da Natasha, né, da Viúva Negra, o peso que esse legado deixou pra ela de saber que a irmã dela era uma grande heroína, mas também principalmente da relação que ela acaba desenvolvendo com esse nosso personagem surpresa que é o Bob. Esse é verdadeiramente o cerne de Thunderbolts. Todas as dinâmicas engrandecem muito o filme e apesar de eu ter certeza que muitas pessoas não vão ficar satisfeitas com o desfecho de Thunderbolts, eu acho que ele funciona demais dentro da proposta dele, dentro dos temas que ele tá abordando, mas principalmente ele é um filme que torna coerente tanto com o personagem que é o vilão do filme, quanto a resolução para todos esses Thunderbolts, o que acontece aqui. Thunderbolts não é um filme perfeito, eu acho que ele tem ali alguns probleminhas, mas parece que esses problemas acabam meio que ornando junto com a jornada desse bando de renegados imperfeitos buscando fazer o melhor que pode. Uma coisa que me surpreendeu bastante no Jack Schreier foi a direção dele e a sensibilidade que ele teve para capturar esses momentos de emoção e de intimidade e dessa dinâmica entre os personagens, intercalado com cenas grandiosas de ação, tanto no uso desse close-up que ele faz dos personagens, quanto vários planos abertos e cenas colossais, épicas, dessa aventura de super-herói que a gente está acostumado a assistir no cinema, são conduzidas com muita naturalidade e eu diria até com excelência, para ser sincero. Até algo que eu acho que é uma ferramenta muito mal utilizada nos filmes, que é o caso dos flashbacks, aqui não serve simplesmente para demonstrar pra gente uma motivação ou para fazer um apelo ao seu coração, mas sim para nos aproximar desses personagens e ao mesmo tempo engrandecer todo esse aspecto da saúde mental que a gente vem vendo e é verdadeiramente bem construído para cada um desses personagens, basicamente. Tem pessoas que têm mais e menos destaque, obviamente, mas no geral, todos eles têm seu tempo de tela, todos eles conseguem brilhar, todas as cenas de ação em que eles estão todos juntos são muito divertidas e eu acho que é assim, quase impossível não se divertir assistindo Thunderbolts. Disso tudo isso, a minha grande cena favorita do filme, e olha que eu acho que é uma das melhores que eu assisti dentro dos filmes da Marvel,
é o grande clímax desse filme, é a conclusão dele, que provavelmente frustre as pessoas também, justamente por não ser grandes explosões, grandes combates ou extremamente bem coreografada, cheia de pancadaria, tiro, poderes, etc. Mas eu sinto que isso engrandece ainda mais a obra com que eles estão tentando fazer e honestamente orna completamente com a entrega dessa mensagem do filme sobre comunidade e saúde mental. Mas o que impressiona mesmo aqui é o Jack Schreier e como ele conduz todos esses personagens em uma cena que... algumas cenas, né, de final aí, que tem uns 3, 4 minutinhos, que são extremamente criativas visualmente, que tem transições fantásticas, que carregam um peso emocional gigantesco e um roteiro que amarra muito bem tudo que vem sendo dito e construído em Thunderbolts para um final que eu honestamente acho uma das cenas mais legais que a gente teve na Marvel aí em muitos e muitos anos. O aspecto técnico de Thunderbolts eu acho que fica muito claro em termos de qualidade quando a Marvel fez uma grande tentativa de mostrar para o mundo todo que foram pessoas que trabalharam em projetos considerados de cinema independente e super bem avaliados da A24 que trabalharam nesse projeto e ele realmente se demonstra diferente do que a gente vê dentro da Marvel. Tanto na parte de fotografia, quanto na parte de figurino, quanto a parte de iluminação, até mesmo os efeitos especiais que ultimamente nos projetos da Marvel pareciam nem terminados ou de filmes inacabados, aqui tá extremamente polido e muito, muito bonito de ver. Obviamente outra coisa que chama muita atenção nos filmes da Marvel é a trilha sonora e aqui em Thunderbolts não poderia ser diferente. Eu acho que ela é menos proeminente e ela se destaca menos do que em outros filmes da franquia, mas obviamente vão ter ali uma ou duas músicas que vão marcar e vão ficar na sua cabeça como chiclete, que são muito bem utilizadas, tanto no contexto quanto na parte de diversão mesmo, de dar uma aliviada no clima do filme. Eu não acho que Thunderbolts seja um filme perfeito, como eu disse, eu sinto que eu tenho algumas ressalvas e algumas críticas, mas eu acho que ele é um dos mais legais que a gente teve por ser tão único dentro desse universo. Thunderbolts é um filme extremamente envolvente, que tem um ritmo bem frenético, obviamente ele dá uma caída ali no segundo ato, na parte de desenvolvimento, mas isso não reduz em nada o filme. Eu tive uma experiência fantástica, eu me diverti horrores, eu adorei a dinâmica entre os personagens, eu gostei muito da representação e adaptação que eles tiveram do Sentinela, de todas as respostas que eu comecei a receber desse universo que pra mim não tava indo pra lugar nenhum mais. Então assim, eu acho que é impossível não gostar de Thunderbolts. Eu também acho que pra qualquer pessoa que for no cinema, gostando ou não de filmes de herói, ou acompanhando ou não tudo que a Marvel fez, esse é um filme que vai divertir bastante, mas pra quem é fã do CM, esse aqui é um prato cheio e eu acho que dá uma aliviada nas nossas tensões, principalmente sabendo dos projetos futuros que a gente tem vindo aí e a importância deles, como o filme do Quarteto Fantástico, Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas, Homem-Aranha 4. São projetos muito importantes que têm sim um lugar de destaque nessa nova fase que foi uma mega bagunça, mas com um filme como Thunderbolts sendo entregue, eu não consigo não ficar otimista. Eu não sei se a gente tá de volta, mas a gente não tá de volta. E Thunderbolts é um filme que me deixou bem otimista. Minhas considerações finais é de que esse é um dos poucos filmes que a gente viu em muito tempo dessa empresa que conseguem realmente mesclar e fazer fluir de forma equilibrada toda a ação e aventura de um épico de super-herói com o humor bem pontual da Marvel, sem ser algo extremamente caricato, sem ser algo escrachado ou sem ser algo que fica prometendo pra gente que no futuro vai ser melhor, porque esse é o melhor que eles têm pra entregar e eu me diverti muito, espero que vocês possam assistir. Caso vocês tenham curiosidades, sim, tem 2 cenas pós-créditos, eu não vou deixar aqui os spoilers pra vocês, mas uma delas é simplesmente bem bobinha, bem divertida e eu achei extremamente bem feita, e a segunda já é uma cena bem mais longa, parece que tem ali um propósito muito maior de responder muitas das coisas do universo e também de conectar a gente com os próximos filmes que estão chegando aí num mês ou 2 e no ano que vem também. Então, corram pra assistir porque eu acho que vale a pena e deixa aqui nos comentários se você já assistiu, o que você achou, se você não assistiu, quais suas expectativas, e é isso aí. Até a próxima sessão.